gente, eba! Chegou aquela hora da semana que a gente mais ama, a hora do Estação Plural, o programa mais diverso da TV brasileira. Eu sou a Mel Gonçalves e eu tô aqui ao lado de Ellen Oléria e Fefito para receber o nosso convidado de hoje, que é um cara TDB, tudo de bom. O ator e diretor Emílio de Mello. Bem-vindo, Emílio. Obrigado, Mel. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Sabe como nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem algumas peças de teatro que ficam em cartaz pra sempre? Não importa o ano ou a estação que você vai, elas estão lá em cartaz firmes e fortes. O Fantasma da Ópera estreou em 1988, por exemplo, e continua firme na Broadway. Ano que vem, o Rei Leão vai completar 20 anos de casa cheia. Eita. Guardadas as proporções, o Brasil tem um fenômeno bem parecido, viu? Ele se chama Inonite. Emílio de Mello é um dos dois atores em cena. O outro é Fernando Eiras, tão talentoso e charmoso quanto. Quanto tempo já duram essas apresentações de Inonite, hein? 7 anos. 7 anos. A gente não está nos 20, está longe dos 20, mas vamos chegar lá. Mas isso é raro, não é? Para o cenário brasileiro é raro, Isso é mano. raríssimo, não. É raríssimo. Uma peça que fica em cartaz tanto tempo é raríssimo. Lógico que a gente tem idas e vindas, né? Nesse meio tempo, eu e Fernando fizemos outros espetáculos no meio, né? Mas a gente sempre quer fazer o Inonite, porque o Inonite é meio a nossa sessão de jazz. É onde a gente se diverte, onde a gente busca coisas novas, onde a gente cavuca a peça, lá o texto, esses personagens. É a peça do seu coração agora. É a peça, junto com os realistas, que eu também estou fazendo junto com o Fernando, e a Débora e a Mariana, é a peça do coração, porque é a peça que a gente está trabalhando naquele momento. Então, o Inonite a gente não para de trabalhar. A gente está o tempo inteiro trabalhando ela. Então, é isso que faz com que a peça fique viva. Sabe, Fefito? É isso que faz com que a peça fique em cartaz. Porque ela tem justificativa para continuar em cartaz. Não é só ter público. É também a gente ter vontade de fazer ela. E para fazer ela, precisa que a peça não esteja acabada. Precisa que a gente ainda tenha coisa para fazer nela. E é isso que dá vontade de, daqui a pouco eu vou lá para o teatro para isso. Para fazer uma coisa a mais hoje, diferente do que a gente fez, e encontrar coisas novas, um público novo. Parece um casamento profissional, né? Você fica tanto tempo com a pessoa. Vocês devem ficar igual músico quando respira junto, né? Num país sem memória como o nosso Brasil, é surpreendente uma peça ter fôlego para ficar tanto tempo em cartaz. Mas olha só, na TV, Emílio protagonizou a série Psi, interpretando o psiquiatra Carlo Antonini, e foi indicado ao Prêmio Emmy Internacional de Melhor Ator no ano passado. A peça de carreira longa no teatro, protagonista em série de TV, indicado ao Prêmio Internacional. Ele está com cara de ator estadunidense, não tá? Emílio, você tá recebendo em dólar agora já? Porque tá com um perfil, já pensou? Um perfil internacional de carreira mesmo, né? Adoraria, em várias Ellen. frentes. Adoraria. Não, a gente recebe em real mesmo. E tem que trabalhar muito para receber, assim. Essas coisas são... eu acho que essa coisa, tudo isso que você falou são coisas que me dão muita alegria, né? São trabalhos que me dão muita alegria, um reconhecimento internacional para um prêmio como o Emmy. É um trabalho que me dá muita alegria, principalmente num campo onde eu não tenho uma experiência muito vasta, né? Minha carreira é feita praticamente de teatro e cinema, fiz muito pouca televisão. E você faz um primeiro protagonista na televisão, o primeiro protagonista que eu faço na televisão, e você é indicado a um prêmio internacional, realmente isso dá uma alegria muito grande. Que lindo. E eu acho que isso aqui é importante, né? Essa alegria com o teu trabalho, te dá uma sensação muito boa, uma coisa que a gente falava no Psi, que é uma sensação de competência. A sensação de competência é uma das sensações mais prazerosas do ser humano, né? Que você é competente no que você faz, assim, que você escolhe aquela profissão e você é competente para ela. Então isso é uma coisa que te dá muita alegria, muita satisfação, né? E que faz você ter vontade de continuar. Um dos tantos personagens que Emílio interpreta na peça é um ator gay. Você não é um homem gay. É interessante um papel que tem uma sexualidade diferente da sua? Super interessante. Eu adoro fazer gay, inclusive. Já fiz vários gays, né? No Cazuza, que a gente estava falando agora, Ezequiel Neves, é um gay clássico, assim. Apesar de que o Zeca sempre falava para mim, Emílio, você desmunheca muito. Eu não desmunheco desse jeito. Mas aí eu falava, Zeca, mas isso é uma criação, eu não estou fazendo você. Eu estou fazendo um personagem inspirado em você. E ele era uma pessoa pessoalmente de cintas fortes, o Ezequiel. Nossa, muito fortes. Ezequiel Neves, para quem
quem não sabe, era parceiro do Cazuza, né, gente? Um dos melhores amigos dele. É, incrível, né? Inclusive morreu no mesmo dia do Cazuza, né? Anos depois, mas no mesmo dia. Quer dizer, é uma ligação aí muito forte desses dois, né? Simbólico, era um cara muito... Uma das primeiras coisas que eu vi na casa do Zeca, quando eu fui visitá-lo para fazer o filme, foi um recadinho do Cazuza para ele, dizendo que amigo era a coisa que ele guardava no peito, é a coisa mais preciosa que ele tinha para ele. E era do Zeca, assim, um recadinho do Cazuza que estava enquadrado na sala dele, né? Que lindo. É lindo, é lindo. Essa relação dos dois era bem bonita. Isso é o tão ator raro é também. esse ser que precisa exercitar o seu lado feminino, seu lado masculino, seu lado criança, seu lado sério, seu lado absurdo, todos os seus lados. Enfim, para aumentar o repertório dramático, tem que fazer de tudo. Mas na vida real, a aproximação com signos definidos como femininos trouxe problemas para o professor de geografia, Vitor Pellegrin. Ele vestiu uma saia para chamar a atenção para a importância da discussão de gênero nas escolas. E a Escola Municipal Zeferino Vaz, lá em Campinas, aqui no interior de São Paulo, escolheu afastá-lo de sua posição. O Estação Plural conversou com o Vitor por Skype e quer entender direitinho esse caso. Roda, VT. No 7 de setembro do ano passado, dia da independência, tem um desfile tradicional, até como uma maneira de questionar os estereótipos de gênero, né? Eu fui vestindo uma saia. A prefeitura, o governo aqui de Campinas, não gostou da gente ter abordado esses temas no desfile do 7 de setembro. Naquela época, estava tendo uma discussão aqui em Campinas, na Câmara dos Vereadores, que era de proibir qualquer debate, acho que é uma discussão que está acontecendo em várias cidades do Brasil, que era proibir qualquer debate ou proposição legislativa que levasse os termos gênero e diversidade sexual. Ao invés deles estarem elaborando projetos para formar melhores professores, capacitar pessoas para trabalhar esse tipo de tema, a gente está vendo essas iniciativas que tentam proibir esse tipo de assunto na sala de aula. Eu entendo, acho que a compreensão dos professores da minha escola, que o papel nosso, o papel da nossa instituição é ajudar esses jovens a lerem, a entenderem o mundo. Então, o debate, as questões de gênero estão colocadas na vida de todos eles, né? E isso aparece na escola. É importante que a escola se posicione, organize, sistematize esse conhecimento para permitir que eles tenham uma melhor compreensão desse assunto. É importante para toda a formação intelectual deles. É importante também porque o ambiente escolar, às vezes, é um ambiente muito cruel, em que ocorre muita opressão, muita piada, né? E principalmente as crianças LGBT são alvo dessas piadas. E isso acaba atrapalhando, inclusive, o rendimento escolar. E, em geral, os trabalhos que os professores e as professoras da minha escola têm feito, que levam em questão as questões de gênero, têm sido muito ricos, né? As discussões com os alunos, as mudanças que a gente percebe, tem sido um assunto que é de bastante interesse deles, sim. Emílio, você acha que é papel da escola discutir o gênero? Acho que sim. Acho super importante. Acho a iniciativa dele incrível, inclusive, de fazer isso, né? Eu acho um barato, porque, ao mesmo tempo, isso é lúdico. Os alunos ficaram tão chocados com o afastamento dele do colégio que fizeram um saiaço. Tá vendo? Um protesto. Todo mundo usando saia, pedindo a volta do professor. Lógico. A alegação é que os pais reclamaram porque ele colocou os alunos no meio de uma manifestação que não tinha nada a ver com o tema do 7 de setembro, portando cartazes e etc. Mas é uma briga feia essa que você compra, porque você está dentro de um símbolo do país, inclusive da masculinidade de vários homens. Ao 7 de setembro você tem as forças, né, armadas na rua, né? E aí entra um cara, de repente, com uma saia, isso é uma briga grande para comprar. E talvez esse seja o desafio também de levar o debate de gênero para a escola, mas eu acho que a escola precisa espelhar também um debate que precisa estar dentro de casa. Mas é muito importante que, nesse outro cenário, as crianças passam muito tempo na escola, né, também. Sim. Falar de gênero é importante. Claro, eu acho importante a escola se envolver, porque é ali que a gente aprende didaticamente, a gente aprende discurso, a gente aprende a se impor como um cidadão. Mas eu acho que só a escola não sustenta isso. Acho que precisa de um empenho maior da família. Como é que é para você que tem 2 filhos, Emílio?
ter que discutir esses assuntos com eles? Eu discuto muito com eles, eu falo muito sobre eles. E uma coisa que eu reparo, por exemplo, nos meus filhos, na escola deles lá no Rio, é que tem, por exemplo, coleguinhas, amiguinhos, que não gostam de jogar bola, que gostam de brincar de boneca, por exemplo, que gostam de vestir, pentear a boneca e tal. E eu fico vendo, entre eles, não existe nenhum tipo de repressão a essa diferença. A única repressão é a do tipo, o meu filho resolveu fazer uma festa de bichinho de pelúcia. Aí ele convidou alguns amigos que gostam de jogar bola, mas também gostam de bichinho de pelúcia. E convidar para jogar bola, não pode convidar alguns amigos que não gostam de jogar bola. É isso. Mas não tem nenhum tipo de piada, nenhum tipo de repressão. É tão bonito ver isso nas crianças. E eu acho que isso está mudando. Ela já vem livre dessa construção de preconceito. O meu afilhado foi na casa... Tem um afilhado, Raduan, de 3 anos, 4 anos, que mora em Curitiba, que foi na casa de um amiguinho, junto com os pais, e viu a cesta de brinquedos do amiguinho. E falou, o Chiquinho tem uma cesta desse tamanho de brinquedo. E vários brinquedos. Ele falou, que legal, filho, que legal, vai lá brincar com ele. Quando eu crescer, eu quero casar com o Chiquinho. Aí o pai virou para ele, olhou e falou, agora pode, hein? 4 anos, entendeu? Agora pode. Falando nisso, me lembrou um post que eu vi esses dias no Twitter, que foi alguém perguntando, mas e aí? E se seu filho fosse gay? Falando pra alguém, ele falou assim, o máximo que eu ia pensar era, talvez se ele quisesse uma festa com o tema da Beyoncé, talvez a gente já tentava... Mas isso assusta muito, né? A gente falar de gênero na escola, muita gente acha que é ensinar as crianças ou estimular um processo de toque ou de relação com o ato sexual. E não tem nada a ver, né? A gente está falando de papéis. Não tem a ver, mas é justamente esse o contrassenso, o debate que acontece. Porque a criança, ela é ensinada de certa forma. O menino é ensinado a ser macho, a menina é ensinada a ser fêmea. Sim, E é justamente... E não muda nada. O fato Isso é construído desde cedo, então, né? O fato de terem me colocado para brincar de carrinho não me deixou de eu ter me tornado uma mulher, entendeu? Isso não muda as coisas. A questão é essa, simbólica. Não o colégio dos seus filhos estimula esse tipo de discussão? Muito. Estimula muito a diferença. Eu vejo muitas meninas, por exemplo, que gostam de jogar bola, que gostam de correr, que são molecas, entendeu? E isso é super bem aceito, super bem colocado. Ao mesmo tempo, os garotos que são mais delicados, que são mais reclusos. Você tem um trabalho ali, eu fico vendo isso muito entre eles, um trabalho na diversidade, na diferença do outro. E a gente comenta isso em casa. Fulano é isso, gosta disso. Fala, normal, né? Ele pode gostar disso, você gosta de outra coisa, vocês são amigos do mesmo jeito. Então isso, eu acho que a gente colocar isso para as crianças, essa possibilidade de conviver com a diferença, é sempre uma coisa muito boa. O que eu acho mais curioso é que as pessoas, a parte de conceitos religiosos ou não, acham que o colégio tem o poder ou os amigos têm o poder de transformar alguém em ser o que não é, exatamente. De fato. Muito político aqui no Brasil acha que essa influência externa consegue mudar a orientação sexual dos outros. Vide a polêmica de 2014 do Projeto Brasil Sem Homofobia, que queria introduzir uma cartilha em 2004. Em 2004, o governo tentou introduzir uma cartilha que ensinava gênero e discutia a homofobia, incentivava o combate à homofobia, que foi batizada de kit gay. Porque os deputados achavam que era uma cartilha para ensinar crianças a ser gay. É verdade. É a ignorância que a gente tem. Do absurdo, porque eles nem sabiam do que se tratava e já estavam julgando. Pelo contrário, isso ajuda, na verdade, a muitas crianças que são gays, são reprimidas por isso, a poder trabalhar um pouco isso, né? Poder dar vazão a isso. Porque a gente vive realmente numa sociedade muito, muito reacionária nesse sentido, né? E a gente está falando de morte, né? Não só de um bullying. Não, isso resulta, o resultado final disso, inclusive não só em relação à orientação sexual, mas ao gênero mesmo. As mulheres são assassinadas assim, na maioria das vezes pelos ex-companheiros ou companheiros. Essa relação pode esclarecer muitas coisas. E mesmo essa construção do gênero desde criança, ela é muito detectada em números, por exemplo. Tem uma pesquisa aqui que eu tive acesso, a Estação Plural viu, da Plan Brasil, com meninas de 6 a 14 anos e mostrou que as mães são responsáveis por cuidar de 76,3% dos lares. Ou seja, cuidar dos filhos é uma obrigação feminina. Verdade. Por isso que os homens ficam achando que é bônus. 81% das meninas responderam que arrumam a própria cama
quando pequenas, contra só 11% dos meninos. Olha aí. Essa construção. Há uma leniência por parte dos pais. Claro. Nesse caso, tipo, é normal meu filho não arrumar a cama. Pode deixar que alguém arruma pra ele depois, por parte das mães. Nesse caso aí, eu tenho uma história bem legal para contar, porque em casa a gente teve uma relação super legal com a minha mãe, com os cuidados da casa, né? E ela dividia as tarefas e a gente rodava, a gente chamava de revezamento, né? Vamos fazer um revezamento. Que era isso, essa semana eu lavo o banheiro. E meu irmão, desde muito pequeno, mostrou um talento muito grande para cozinhar. Desde os 8 anos ele cozinha. E cozinha com muito talento mesmo, um talento que está hoje no cotidiano dele. Cuida super bem do filho, é um grande arrumador de casa, tá de parabéns, venha me visitar e me ajudar a arrumar a minha também. Organiza tudo, bota tudo no lugar e é isso, né? A organização não está relacionada às mulheres da casa, ele era o campeão. E minha irmã consertava o chuveiro quando queimava. Ambos vivem relações heterossexuais hoje. E são mais independentes, inclusive. Que inveja da sua irmã que sabe o que fazer com o chuveiro quando queima. Porque eu ia me desesperar. Eu mesma não sei fazer nada disso. A gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto. Porque essa história da saia do professor Vitor ainda rende muito pano pra manga. Você tá curioso de saber o que vem por aí? A gente também. Emílio de Mello segura, porque na volta do próximo bloco vai ter muito assunto na Estação Plural. Gente, vai e já volta. Toma uma água. A gente está de volta com a Estação Plural. Bem-vindos! A gente está aqui pela TV Brasil e transmitido também pelas rádios Nacional e MEC, pelas ondas do rádio. Eu sou Fefito, tô aqui com minhas companheiras poderosas Ellen Oléria e Mel Gonçalves para receber esse homem talentosíssimo, o ator e diretor Emílio de Mello. Vou te contar uma coisa. Se você for professor e estiver com dificuldades em manter a atenção dos alunos, veste uma saia. Pronto. Você não imagina como todo mundo, de repente, vai ficar concentrado em você. Até quem não devia, né? Até o povo de fora vai se meter. Inclusive, já teve um jeito de roubar a atenção aqui. Como é que você queria fazer isso? Eu achei que a gente devia começar esse bloco todo mundo de saia para ir. Era legal. Em apoio ao nosso professor lá. Ia ser incrível. Você já usou saia? Já usei saia. Já. Fora do período de carnaval? Fora, lógico. Uou. Não, fui uma vez, sabe Olha. onde eu fui? Eu fui pro Festival de Gramado de saia, uma vez, com um kilt que eu tinha. Ai, kilt é lindo, né? Lindo, super lindo. Eu Passou um pouco de chato. frio. Mas tinha que ser uma mini saia, vai. Mas Que aí já é uma fica mais saia já difícil, assim. masculina. Mas era bonito, eu acho bonito, eu acho super bonito o homem de saia. Acho realmente bonito. E tá tendo um jogo na moda agora, né? De uma moda que não tem gênero, que tá vindo com saia. Então, eu tô achando bem interessante. Eu gosto. adoro. Eu gosto de ver os menininhos de saia, acho gostoso. Vou legal. providenciar no próximo figurino. Arrasou. Faça isso mesmo. Desde criança a gente ouve os mesmos conceitos sexistas, muito comumente machistas, sendo repetidos. Isso é coisa de menina, aquilo é coisa de menino. Cabelo comprido não, é coisa de menina. Esmalte na unha é coisa de menina. Flor também é coisa de mulher. Rosa é coisa de mulher. Saia é coisa de menina. Menino não chora, engole esse choro. Imagina, a pessoa não pode nem chorar. Por que isso seria fraqueza? Ou então isso não é coisa de macho, né? Mas se o menino chora, então ele é mulherzinha? E quando o menino é chamado de mulherzinha, é uma coisa que o diminui. Quer dizer, ele é fraco, não tem atitude, não vai à luta, se acovarda. Oi? É o contrário das mulheres que eu conheço e que estão aqui, né? Por que o feminino assusta tanto? As pessoas usam como demérito o fato de alguém ser mais ou menos feminino. E o que é o feminino, né? E afinal de contas, o que é feminino? Porque é isso, algumas questões, algumas coisas são atribuídas a mulheres, mas não necessariamente isso é o feminino, mas realmente existe um peso muito grande. Se fosse assim, todos os artistas seriam femininos, porque todos os artistas têm uma sensibilidade um pouco maior do que a maioria das pessoas, né? Eu acho. Isso, tem tanta ou pelo menos gente com a desenvolve virilidade isso. ameaçada assim no mundo? Eu acho que sim. A minha feminilidade ameaça a virilidade sem alheia? dúvida. Essa seria a básica, né, Fefito? Assim, a que a gente vai a primeira, assim, né? O primeiro motivo é esse. Por que os caras batem nos gays na rua? Porque a homofobia, um homofóbico geralmente é um gay reprimido.
em geral, né? A gente pode colocar nisso. Então, a primeira coisa seria isso. Você ameaça a sua feminilidade, ameaça o fato de eu não poder... Te dá uma possibilidade de ser aquilo. De ser porque aquilo. o feminino, ele é tido como frágil, como inferior. A partir do momento que você vê alguém do mesmo gênero que você sendo feminino, exercendo alguma qualidade do feminino, você fala, porra... Não quero isso pra mim, vou odiar você. Eu acho que deve ser isso, né? Que é a única coisa que pode passar pela cabeça da pessoa. Isso é muito limitado mesmo, porque a gente vai na academia e vê mulheres levantando pesos... né? Eu não sei como é que... Eu vou na academia, às vezes eu fico um pouco envergonhado, porque as mulheres fazem muito mais, levantam muito mais peso que eu, por exemplo. E esse número de atores que dialogam com essa sensibilidade... já prova pra gente que a sensibilidade não é necessariamente uma característica feminina. Sensibilidade, inclusive, vai salvar o mundo, minha gente. Mas tem os modos ditos femininos, né? Que também são construídos e aí é algo com o qual eu sofri muito desde cedo. Eu era garanhão do colégio quando era criança, mas à medida que eu fui ficando adolescente, as pessoas passaram a me apontar como uma bichinha, antes mesmo de eu me perceber como gay. Porque, em tese, eu gesticulava muito, a ponto de ter que sentar em cima das mãos. Eu tenho as mãos amarradas para não gesticular demais. Tudo bem, me aceitei, virei gay mesmo. Hoje em dia eu me pego vendo em redes sociais gays, que tem esses aplicativos de namoro e tal, me deparando com frases como, não curto quem mia, nada contra, mas não curto afeminados, mulherzinhas caem fora, tipo, eu gosto de macho, e usam a palavra macho como se fosse um atestado de virilidade, como se quem não fosse exatamente muito viril, fosse mulherzinha. E esse é um lugar muito ruim de estar. Nossa, porque você já é excluído por ser gay e dentro do mundo gay, se está excluído, está lá no fundo do poço. Por ser feminino. É verdade, Fifita. Isso é um absurdo, né? Uma misoginia Eu acho isso um absurdo. Esse tipo de... É uma certa homofobia dentro do mundo gay. Sim. Não é? É uma coisa muito absurda isso. É a misoginia, né, Emílio? Tipo, o ódio ao feminino. E é um machismo introjetado ao mesmo tempo. E eu acho também uma dificuldade de conviver com a diferença, né? Não é porque você gosta do macho que a pessoa que é mais feminina você não vai gostar. Por que não? Porque você não vai gostar dela. Sim. Você não pode ter atração sexual, mas você pode ser um amigo, você pode ser, né? Imagina. Quer não trocar com essas pessoas. As pessoas julgam antes mesmo de conhecê-las. Entender o porquê, conhecer aquela pessoa. Eu sei que a arte é um território livre, mas ela nem sempre é livre de preconceitos. Você percebe um machismo introjetado nesse tipo de atitude também? Em qual? No teatro? No teatro, na televisão, quando você vê que atores tentam se livrar dos códigos ditos femininos, por exemplo. Eu não sei, eu acho que isso é mais um sistema. Eu acho que eles não fazem isso porque eles querem. Eles fazem isso porque tem algo maior do que eles que os obrigam a fazer isso, entendeu? E eu vejo pessoas fazendo isso de uma maneira tranquila, como, por exemplo, você falou, eu não gosto que fala da minha vida pessoal em lugar nenhum, não gosto, não acho que eu tenho, a minha vida pessoal é minha, Sim. Entendeu? Eu compartilho ela com os meus amigos, com a minha família e não com o público que vai me ver. Entendeu? O público vai me ver, é o meu trabalho e não a minha vida. Como todo profissional, né, gente? A gente tem uma privacidade. Então, você tem um pouco essa privacidade e você preserva isso e trabalha, de repente, numa empresa, num trabalho, onde você não possa se colocar da maneira mais clara possível. É muito engraçado que a gente cai em uma outra discussão que você sempre fala, que assim, a heterossexualidade ela está sendo jogada na cara da gente o tempo inteiro. Mas a homossexualidade ou a diferença de gêneros que saem ali tudo que sai da caixinha, sai né? da caixinha, tipo, deixa as pessoas confusas. Incomodadas. Então, tudo bem você ser gay, tudo bem você ser trans, mas ali, entre quatro paredes, não esfrega na minha cara. Mas eu acho que isso está mudando, gente. Eu não sei. Teve um dia desse que eu vi uma Caras, a revista Caras, com a Daniela Mercury, com a mulher dela e a família toda. Para mim, a revista Cara é a coisa mais careta que tem, entendeu? Da família, tradição e tal, não sei o que, né? Propriedade. Isso. E tava lá, e eu achei tão legal isso, sabe? Não que eu goste da Cara, não gosto nada daquilo que tem lá, mas eu achei tão legal a atitude de ter lá uma família gay,
né? Duas mulheres juntas, curtindo, com os filhos ali, felizes. Aquilo, por exemplo, é um ideal de felicidade, que muita gente pode se espelhar e falar, olha que legal. Ninguém está incomodado e não vai comprar revista por causa daquilo. Pelo contrário, as pessoas ficam super curiosas com aquela felicidade. Como é essa felicidade dessa pessoa aqui? Que legal, eu acho legal. Assim, pode ser que tenha alguém que fale, não, eu acho um absurdo, tal, mas eu acho super legal. Eu acho feliz e isso está mudando. Isso é um sinal de que as coisas estão mudando. O feminino já te assustou de alguma maneira? Essa ideia ou esse ideal de feminino? Não, nunca me assustou. Eu sou completamente atraído pelo feminino. Adoro o feminino. Eu também. Feminino incrível, Por que eu não compreendo, Ellen Oléria? Maravilhoso. Eu acho que tem algumas vezes que você precisa de um pouco do universo masculino para te ajudar. Sim, tudo, por exemplo, né? eu fiz análise uma época com mulher, porque eu precisava um pouco de uma mulher me ouvindo e me falando coisas. Hoje eu faço análise com um homem, porque eu estou talvez mais precisando desse lado, esse ponto entendeu? de vista, né? Entendeu? Então isso vai, às vezes, por exemplo, eu me encontro mais com as minhas amigas mulheres para conversar sobre a vida do que com os meus amigos homens. Ora, eu estou mais com os meus amigos homens, entendeu? Então isso vai mudando um pouco. Eu acho que o feminino e o masculino, eles são tão atraentes, ambos, muito. E dialogam de uma maneira muito natural, né? Tudo legal. faz parte disso mesmo. Eu detesto, por exemplo, em lugar onde só tem homem ou em lugar onde só tem mulher. Eu não sei vocês, mas eu não gosto. A mistura é mais legal. Eu gosto muito mais. Quando eu vou numa boate gay e tem mulher, homem misturado, é muito mais equilibrado. Tem muito homem, mas é péssimo, porque eu me sinto Não é humilhado. chato? Porque eles já ficam me olhando. Primeiro que eu percebo no olhar deles que é espirra lá, a bichinha da TV. Porque todo mundo se comporta de macho, né? Tá achando que tá lá numa luta livre. Fica olhando, peito estufado. Então eu já fico, tipo, já vou passar a noite sofrendo, crise na autoestima. Sem falar que eu já sou baixinho. Aí já todo mundo sarado e alto, já olha assim de cima. Prefiro lugar misturado. Não eu já me junto com as manas, Poxa. já me junto com as amigas, vou dançando até o chão. Uma Democracia delícia. é tudo. A democracia é tudo. Esses dias eu fui numa festa também que só tinha homem. Eu fiquei assim, ó. Jesus, eu tô ofendida. É desequilibrado, né? É desequilibrado, é bom o equilíbrio, é sempre bom o equilíbrio. Por isso que o nosso Congresso precisa ter mais mulheres, deputadas também, entende? Porque vai dar uma equilibrada naquela caretice deles mais mulheres todos, né? cis, mais mulheres trans, mais Todas. mulheres... Exatamente. Mais pessoas Mais negras, pessoas mais negras, indígenas. mais homens gays, mais mulheres lésbicas. Aliás, hoje tem um artigo muito bom no Globo, super bacana, falando sobre isso, sobre a mulher negra. Não sei se você leu. Não. Super legal. Que ela foi atacada, que ela está falando da mãe negra, da importância da mãe negra. A cuidadora, né? A cuidadora, exatamente. E ela falando que uma mulher tem o direito de enterrar seu filho. É um artigo super bacana. E que algumas pessoas falaram que era um racismo às avessas. E aí ela fala uma coisa ótima, racismo às avessas não existe, porque racismo tem privilégio, tem classe social, tem dinheiro, tem poder, tem tudo isso incluído. Então, a gente realmente, e não existe racismo às avessas, a gente tem um país que foi sim escravagista, que tem escravos, onde a maioria da população pobre é negra e que a gente tem que olhar para isso. Claro. Não dá para falar que tem racismo às avessas, isso é uma bobagem. A gente no está se Brasil, recuperando de centenas de anos, né? de anos de massacre escravidão. histórico, sim. Exatamente. E ainda em alguns cantos a gente encontra. Talvez essa seja a mesma relação, em igual proporção em relação ao machismo, ao racismo, né? A gente precisa revisar mesmo. Precisa revisar, especialmente também porque as mulheres são objetificadas. A mulher negra, especialmente no carnaval, é muito objetificada. E o corpo da mulher é um dos símbolos femininos mais perturbadores que há. Por um lado, ele é lindo, sinuoso, convidativo para as mulheres e homens que curtam mulheres. Por outro, é o instrumento que gera vida e a nutre. E agora? O corpo da mulher é erótico ou é sagrado? A gente conversou com a colega de ofício do Emílio de Mello, a atriz Cristiane Trisserri, que ficou nua em quase todos os trabalhos que fez no teatro. Vamos ver se ela está vestida ou não nessa entrevista? Roda aí. Eu acho que todas as vezes que eu trabalho com a nudez, eu trabalho trazendo as palavras através dela, o conteúdo, né? A forma vem depois. Meu pai, quando dizia assim, não quero te assistir porque eu não quero te ver nua, mas se você não for eu vou ficar muito magoada. Ah, bom, se você vai ficar magoada, então eu vou.
Aí ele foi assistir, nossa, eu não enxerguei você, eu enxerguei a personagem, você é uma boa atriz. Eu confesso pra você que quando eu peguei o texto, eu falei assim, ai meu Deus, eu nua, de novo, nem eu me aguento mais, né? Mas quando eu li o texto, eu falei, não, eu tenho que fazer esse trabalho, eu quero fazer esse texto é incrível, eu quero fazer esse texto, eu acho importante fazer esse texto. Eu tive alguns casos de tentarem praticamente fazer sexo comigo sem eu querer, ou seja, uma tentativa tranquila de estupro, mas eu não... porque alegavam, mas você está sempre nua, mas você faz sexo com todo mundo. Não, eu não faço sexo com todo mundo. Então eu já tive sim pessoas que confundiram a minha liberdade artística, a minha liberdade na vida com uma... Nossa, mas por que você não quer transar comigo? Porque eu não quero. Eu não quero. Porque eu não quero, tem que bastar, né? Aí a pessoa, porque tá nua, o corpo dela está à disposição. Não, eu estou nua porque é meu e eu me permito fazer isso, né? Você falou uma coisa que o corpo da mulher, naquele texto super bonito, que o corpo da mulher nutre, você disse que é um instrumento para nutrição, né? Eu acho que talvez esse seja um problema muito fundamental, porque o nosso corpo não é um instrumento para algo, ele é em si mesmo, não é um caminho para... porque eu tenho um útero não quer dizer que eu vim para isso, quer dizer que eu posso acessar isso, esse lugar de geração. Ou você não, eu posso, porque é meu. É o meu templo, é o meu lugar de fala, né? É o templo dela, o lugar de fala dela. Ela pode estar nua porque quer. Isso não quer dizer que o nosso corpo está à disposição ou a serviço de quem quer que seja, né? Não, nós somos em nós mesmas e eu acho que isso basta. As pessoas pensam muito que o fato de se usar pouca roupa ou não usar nenhuma roupa é um convite, né? Vem que tem, não é não, E se fosse assim, né, Mel, não tinham casos de estupro em países onde as mulheres usam basicamente burca, porque o corpo está todo tapado. Não é a exposição do corpo. Você vê muita atriz sendo mal interpretada? Sim, eu ia até falar sobre isso. Já vi várias vezes, assim, um tipo de assédio em atriz por isso. Porque a atriz vem de prostituição, né? Antigamente, eu acho que o estatuto de profissional da atriz era igual ao da prostituta, né? É isso era mesmo. Igual. Há poucos anos atrás, tipo na década de 50, alguma coisa assim. Eu não sei, é tão absurdo isso, mas enfim, tem um pouco isso. E eu acho que isso carrega até hoje. Você vê as atrizes tentando ir em empresas para conseguir patrocínio para os seus espetáculos sendo assediadas. Sim. Porque são atrizes, porque são bonitas, porque são mulheres. Porque estão sendo expostas, exatamente. Estão se expondo. Exatamente, porque está numa situação quase que pedindo alguma coisa, né? Que é meio absurda, parece que não já é tá isso, numa é uma situação troca. de troca, assim, que envolve o... Exatamente. Mas quando a gente pede com a boca, tá entendendo? A gente fala, a gente quer, e não a gente não se veste para provocar ninguém. Eu me visto para ser bonita e pronto. Mas agora chegou a hora de desnudar o Emílio de Mel. Eba! Não sai aqui nada, vamos deixar ele peladão. É que ninguém vai embora daqui sem antes encarar o desafio do nosso Pajubá, o desafio da Aurélia. A Aurélia? Isso. Você sabe o que é Pajubá? Não. O Pajubá é uma espécie de linguajar usado pelas pessoas LGBTs, que eram usadas pelas travestis na rua, que tem origem misturada com africana e um português, e é uma mistura de latinidade, na verdade. E elas adotam isso para se comunicar. As pessoas LGBTs gostam muito de usar. Você também pode usar. Pajubá? Isso. Mas como é que você usa? Como é que você usa o Pajubá? Você conhece algum, com certeza. Você já ouviu a expressão da Elza? Sim. Você já ouviu a expressão bafão? Sim. Aquenda. Isso tudo é Pajubá. Isso é Pajubá. É uma gíria específica. É uma gíria de uma classe certo. específica. Mas hoje a gente tem um desafio para você. De uma palavra e você vai ter que adivinhar ela pra gente. A gente vai te dar 3 opções. E na volta a gente vai querer saber se você sabe ou não qual é esse Pajubá. A palavra é Ana Cláudia. Gente, essa é difícil. Não faz Ana Cláudia. Ana Cláudia, opção A. Bicha desastrada. Opção B. Bicha que usa peruca. Opção C. Uma menina que adora andar grudada nos gays. Ai, Ana Cláudia. Sei, essa nem eu Cláudia. Mas quem acerta ganha o troféu Irene Ravache. sei. É o troféu Irene Ravache que a gente Nossa criou musa do faz pouco Pajubá. tempo.
Maravilhosa. A gente vai pro intervalo, a gente volta já já. Pensa aí na resposta. O que é a Ana Cláudia, hein? Já já a gente volta. Essa, Ana Cláudia! Oi! Olá. Gente, esse é o Estação Plural. Nosso convidado de hoje é o ator Emílio de Mello. Agora, aquela hora que a gente adora de testar a pessoa, saber se ela sabe ou não o Pajubá. Emílio, você tá pronto pra me dar a resposta? Tô pronto. Você já sabe qual é a resposta? Eu não sei a resposta, mas eu vou chutar porque eu acho que... Que é a Ana Cláudia. É, Ana Cláudia. Eu acho que é... Ó, eu posso dar as alternativas Vai, pra você dá, de novo? Vamos vai. lá. Opção A. A bicha desastrada que sai de salto e vai tropeçando pelo caminho. Letra B, a bicha que usa peruca. Letra C, a menina que adora andar com as bichas. Eu acho que é a A. Pra mim seria a A. Eu acho que Não, a Ana Cláudia é a C. É a Né, amiga das bichas, Eu não acho que é é? amiga É? das bichas. Gente, a Ana Cláudia é amiga das bichas. O Irene Ravache é É nóis. a que fecha com as gays. Ana Cláudia. Ninguém é obrigado a entender Pajubá não, viu? Mas tem um certo nível de conhecimento das coisas que é necessário para acompanhar as mudanças do mundo, para respeitar as diferenças e ter uma existência civilizada. Se você é lésbica, gay, bi, transgênero, queer ou tem um gênero só seu, certamente já ouviu alguma agressão preconceituosa. Ou foi dita despudoradamente na sua cara, ou foi covardemente gritada dentro de um carro, ou foi dita na sua frente por um suposto amigo disfarçado de comentário compreensivo. Tudo bem se você é anormal. Eu gosto de você mesmo assim. Ah, coisa feia. É, do tipo assim, você tem certeza que você é lésbica, mas por que você quer ser mulher macho? Vocês já ouviram coisas desse tipo? E às vezes a pessoa realmente está dizendo, achando que está te fazendo Tá sendo compreensiva, tá sendo legal com você. Tendo compaixão. Pô, tudo Para. bem, né? Você Nem ser... parece. Nem Você é pare- trans, mas nem parece. Rola essa, né, Mel? Nem parece o quê, gente? Você tá já tirando a legitimidade daquilo que eu sou. Você já tá dizendo que eu nem pareço homem. Porque eu não sou homem. Entendeu? Sente o drama da questão. Emílio, você já viu um fraseado desse rolando no ar com algum amigo ou amiga? Ou já ouviu falar de alguma história desse tipo de abordagem? Esse tipo de coisa, lógico, mas Virgínia, várias vezes você vê isso sim. Você fica com vergonha alheia? Ah, eu fico. De me chamarem de bicha na rua, isso várias vezes já, É né? mesmo? A mim também. Você- Várias vezes. Isso as pessoas falam, passo do ônibus, falam. Já vi amigos gays meus sendo maltratados porque tem um jeito afeminado e são E colocados... aquela luvinha de, do tipo- de pelica, assim, aquele tapinha que fala assim, ele é gay, mas ele é tão legal. Mas você sabe que eu acho que a repressão, ela existe em todos os níveis, gente. Eu já fui reprimido uma vez, quando eu tinha, 18 anos, que eu estava com uma namorada no Frevinho, que é um bar Sim, aqui, sim. e eu estava beijando ela e o cara falou pra gente parar de se beijar. Eu acho que hoje em dia está um pouco melhor. Vamos fazer um exercício agora? Pegar o Emílio no pulo de saia justa? Você é gay agora, tá? Tá. Nesse exato momento. Você é ator, você tá aí, é gay. Vou te fazer uma pergunta que eu ouço muito comumente. Mas quem é o homem e a mulher? Quem é homem ou mulher? Entre você e seu namorado, Emílio? Eu não tenho homem ou mulher. Os dois são homens. Tá vendo? A gente não sabe como responder, porque É um não tem absurdo. resposta pra essas perguntas, porque elas são absurdas. Mas elas são absurdas, mas eu acho que ela tem uma resposta, sim. Acho que são, na verdade, a resposta seria, são os dois homens, não tem uma mulher. É um casal que não tem mulher. Não tem Entendeu? mulher, porque se não um tem deles mulher. fosse mulher, eu seria heterossexual. Exatamente. Eu já brinquei com vocês, né? Que lá em casa a gente fala nem ativa, nem passiva. Participativa. Me dá todas as possibilidades. Não me tire nada, quero todas elas. E tem também gente que condena com base em outras coisas. Primeiro que tudo que dizem dessas frases de preconceito disfarçado é opinião. E aí, gente, hashtag preconceito não é opinião, tá? Nenhum. Eu não tenho preconceito com lésbica, Ellen, mas também não precisa ser masculinizada. Poxa, essa é terrível, né? Gente, me deixa ser, deixa eu usar meu bermudão, jogar meu futebol, me pendurar na árvore e ser boa no esporte, ser boa tocando um instrumento. Lógico.
eu sou. Me deixa livre. Tudo bem eu ser gay, né, gente? Porque eu quero me vestir de mulher. Tem isso também. E pode se querer também. Pode se querer também. E Mel, desculpa você ser trans, mas é pecado, amiga. Ai, eu não tô nem aí, eu vou pro inferno. Manda essa, não é pecado. Gente, mas não é, a questão é essa, estão pecado, fora do reino dos céus, então acabou, não tem nem o que discutir. E o mais louco é que as pessoas que dizem essas coisas, elas também dizem que ninguém é responsável pelo outro, e que você não pode julgar o coleguinha. Não tem amizade, porque se é não tem a divindade coleguismo. máxima que vai fazer o julgamento final, o que você tem com Emílio, isso? você fala com seus filhos sobre esse tipo de coisa? Tipo, como não constranger os amigos diversos, por exemplo? Os amigos diferentes? Super. Me preocupo bem com isso. Mas você sabe que eu não encontro isso neles. Que bonito. Eu não vejo eles fazendo isso. Não vejo eles indo para a escola, tendo um amiguinho, por exemplo, que gosta de brincar de boneca e eles sendo agressivo com aquele amiguinho. Não vejo. Pelo porque contrário. É o adulto que estraga a criança mesmo. Eu vejo ele sendo mais agressivo com o coleguinha que joga bola, que é mais macho, que naquela coisa da disputa. Eu vejo ele sendo mais agressivo ali do que com o garoto que é mais delicado, que gosta de brincar de boneca. Pelo contrário, acho lindo isso neles. Acho lindo. Ninguém precisou ensinar isso para eles. Você falou que as pessoas... Ou melhor, você falou que para toda pergunta tem resposta. Mesmo para essas mais difíceis, como eu te fiz, quem é homem, quem é mulher. Você acha que a gente precisa dar essas respostas? Não precisa. Não, acho que não, Fefito. Acho que não precisa mesmo. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta, né? Você pode argumentar. Eu acho sempre bom argumentar coisas. Quando você faz uma pergunta, você tem que saber por que a pessoa está fazendo aquela pergunta. Ela está querendo te constranger? É isso? É para isso? Agora, se a pergunta é de uma curiosidade, por que não você responder ela? Porque a pessoa pode ter curiosidade. Se no caso, quem que come quem? Claro. Né? Pode ser uma curiosidade meio deslocada. Minha mãe já me Pode ser perguntou uma isso. curiosidade invasiva, né? Uma curiosidade invasiva que diz respeito à sua Que intimidade. você pode falar assim, não quero falar sobre isso. Ou posso falar sobre isso. Claro. Normalmente. Eu preferi falar quando minha mãe me perguntou. Não é? Então. Não vou falar pra vocês aí de casa, Te não, fiquem agrediu? vocês curiosos. Te agrediu? Não me agrediu, mas minha mãe tinha uma ideia errada do que acontecia, digamos Mas assim. no caso é diferente, porque ela é sua mãe, ela tem uma amizade com você e provavelmente vocês têm intimidade pra isso. Agora é diferente de uma pessoa X querer acessar a exatamente. intimidade. Você Eu não vai dou, saber. eu vou falar, desculpa, não vou falar sobre exatamente. isso. Vocês acham que vale dar um Google ali, dar uma Acho que pesquisada vale. também? Porque às vezes a pessoa tem uma curiosidade. Às vezes é falta de informação. Não por nada, assim. Preguiça. A pessoa quer saber da fonte. Às vezes ela facilita um caminho, e pode evitar um constrangimento se ela fizer uma pesquisa rápida antes, para não expor o colega ou o conhecido, né, ou a conhecida. Faz uma pesquisinha ali rapidinho, como é que faz, mas como? Dá uma olhadinha. Gente, é do mesmo jeito que os heterossexuais fazem. E os Só que algumas heterossexuais fazem coisas são diferente sempre. são potencializadas. Cada pessoa é diferente, Exatamente. né? Quem diz que Ei, a Emílio, relação obrigada por essa. heterossexual é sempre do mesmo jeito? Claro que não. até porque eu né? sou heterossexual, eu sou trans. Então. A nossa, uma amiga minha uma vez falou, eu não vou mais ficar com esse menino não, porque, poxa, ele não aprecia o meu corpo. Eu falei, entendi. Imagina, eu quero alguém que aprecie o meu corpo, venha investigar, vamos descobrir junto nossos prazeres, né? Ai, que delícia essa palavra. Não é isso, ele não aprecia meu corpo. Quero descobrir juntos prazer. Eu acho que é isso mesmo. Não é? E não se restringe só ao ato sexual, né? A parceria, o encontro é o afeto, é o cotidiano, é um plano que você faz junto com a pessoa que você escolheu amar. Sim. Para além do sexo É que as mesmo. pessoas só pensam no sexo e só pensam no pecado. A mente das pessoas vai sempre na parte Mas é mais... bom, né? Hashtag, aspas, bom. suja. Né? É bom pensar nos pecados, também porque o acho. pecado é que faz a fantasia acontecer, né? Minha gente, eu acho até que eu estava falando da coisa do plano, do planejamento da vida e tal. Imagina o que uma pessoa bissexual, por exemplo, passa nessa disponibilidade de experienciar o desejo com homens, com mulheres, com homens cisgênero, com mulheres cisgênero, com homens transgênero, com mulheres transgênero, transexuais. Eu acho que essas pessoas recebem uma carga muito grande também de pressão, né? Porque a gente estava falando da coisa do pecado, a pessoa bissexual vai para o extremo do pecado, que ela quer tudo. Então, e nem é, né, gente?
A pessoa se conecta pelo afeto também. Pode tudo? Pode tudo. Tá podendo. Lógico. Pelo menos no meu universo, eu acho que tudo pode. Não pode soltar essas frases loucas aí que a gente falou, viu, gente? Isso é grosseria, gente. Faz isso não. Não pode dar opinião travestida de preconceito. Isso é péssimo. Você tem rede social? Tenho. Você já percebeu que nas redes sociais as pessoas estão cada vez mais intolerantes e aí só cospem o preconceito e quando você devolve um argumento, porque não, mas é minha opinião. Então, se alguém pode chegar pra você e dizer, Emílio, 2 mais 2 são 5, você vai dizer, não, amor, são 4. Ah, mas é a minha opinião, são 5. É uma opinião muito burra, né? Os fatos viram opinião, os preconceitos viram opinião. Você acha que isso é reflexo da preguiça de pensar das pessoas com a velocidade de internet, com tudo à mão ali? É um pouco, né? Eu acho que não é de preguiça de pensar, mas é de preguiça de argumentar. Porque antes de tudo a gente tem que argumentar. Porque falar, por exemplo, você vai ver uma coisa e falar eu gosto disso ou não gosto daquilo, não é argumentação. Você gosta por quê? Por que você prefere isso do que aquilo? Por que você está desse lado e não daquele? Né? E você pode estar de um lado, mas entendendo o outro lado também. Que é a coisa mais bacana que tem, mais política que tem, né? Quando você entende o outro lado, né? E eu estou entendendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. Eu posso entender, mas eu não concordo com ele. Isso é o mais legal de tudo. O que acontece em rede social é que essa coisa rasa. Dá para relevar preconceito nessa hora? Dá para relativizar preconceito? Não dá para você taxar mesmo de preconceito. E preconceito é uma coisa que você não argumenta. Ou sim, ou argumenta sim, ou pode conversar. Se você quiser realmente falar com essa pessoa, você pode apresentar os seus argumentos para dizer que a opinião dela, que a posição dela é uma posição preconceituosa. É muito difícil quem está num ato de preconceito conseguir parar um pouquinho e reconhecer, se olhar no espelho e reconhecer o preconceito e dar esse nome, né? Aí, às vezes, muita gente diz mesmo, não é preconceito, é um conceito mesmo. Eu sei do que eu estou falando. E está reproduzindo um discurso vigente. Eu não costumo ter muita paciência, não, viu? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de discutir, mas eu gosto de discutir primeiro com quem tem empatia. Primeiro, a pessoa tem que ter uma empatia comigo para eu poder conversar com ela sobre tem que te respeitar, né? Assuntos gerais. Antes disso, não, sabe? Porque eu sinto como se eu estivesse jogando pérolas aos porcos. Sim. Eu vou ficar tentando explicar uma coisa que vai ficar tão maçante na sua cabeça que não vai entender nada no final. Tipo, tem que ter, mas eu acho que quem está na disposição de trocar uma ideia logo se revela, né, assim. Porque tem gente que só quer ofender mesmo e seguir, e partir. Aí quem está na disposição da troca de ideias, vale a pena mesmo quando é um embate, né, quando é uma discussão, às vezes até mais acalorada, mas se a pessoa está ali, está disponível para ouvir, para receber, acho que super vale a pena. Toda discussão vale a pena. O que não dá para engolir é opinião travestida de preconceito. E a gente resolveu fazer a nossa parte aqui no Estação Plural e fez um vídeo todo especial para vocês. Quer replicar esse vídeo? Vai lá no site do programa, aqui embaixo tá passando, ó. Espero que vocês gostem. E, ó, dá uma prévia aí do que vai vir por aí. Eu não tenho preconceito contra a lésbica. Eu só não gosto dessas muito machudas. Sério? Fala sério. É só não namorar com uma. Beijo gay na novela não pode. Meu filho pode achar que isso é normal e virar gay. Falando besteira. Isso não faz sentido. Acorda, Brasil. Eu vi beijo hétero a vida inteira e não sou hétero. Não, tudo bem ser gay, mas você precisa ficar se beijando na minha frente? Sabe o que é curioso? Ninguém reclama quando tem 2 héteros se agarrando em público. Isso não é uma afronta, é só uma demonstração de amor. O amor não ofende ninguém, não. Hello! Sem noção! Eu, particularmente, não me incomodo. Mas é pecado, né? Pecado pra quem? Julgar também é pecado. Que cabuloso! Você é trans? Mas nem parece, menina! Sério? Olá! Dizer isso tira a minha legitimidade. Afinal de contas, eu sou uma mulher. Mas você já... O que você tem a ver com isso? Alguém já te perguntou o que você tem entre as pernas? Não. Não, se vocês quiserem morar junto, por mim tudo bem. Agora, casar, isso é exclusivo para homens e mulheres. O casamento é a base da família. Não faz o menor sentido. E casamento não é sacramento, é direito. E eu quero os mesmos que você tem, nem mais nem menos. Uma criança precisa de um pai e de uma mãe.
viajou. Uma criança precisa de carinho, amor, saúde, educação. 2 pais e 2 mães também podem dar isso. Com respeito e leveza, tudo fica mais gostoso. Sem egoísmo, vamos dividir esse mundo? Hashtag preconceito não é opinião. É isso aí, minha gente. O VT tá no ar e é pra você, é pra mim, é pra gente. Compartilhe, viu? Mande pra quem você acha aí que pode continuar essa rede de solidariedade, de alteridade. Vamos junto que a gente constrói um país melhor pra gente, né? Quero agradecer a você pela companhia e especialmente a Emílio de Mello pela partilha. Obrigada pela presença. Gente, eu quero agradecer, adorei esse papo com vocês aqui. Me senti Volta sempre. num barzinho, a gente batendo papo sobre um monte de coisa, adorei. Próximo papo a gente bate então no barzinho, depois de ver Inonite. Assista Inonite no teatro. Isso, especial, muito bom. Você estava falando da sua vida pessoal, que ela é pessoal. Então, muito obrigada por compartilhar um pedacinho do seu olhar, da sua pessoalidade com a gente. E obrigada a você, meu povo de casa. Na semana que vem, a gente continua por aqui no Estação Plural. Então, Tchau! Fique por aí, sem preconceito!